dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos podem sentar. Iremos meditar nessa palavra do Senhor, né? Eu quero apenas acrescentar a informação que a nossa irmã Nédia nos deu, é que embora nós não comemoramos o aniversário da nossa igreja por hora, né? Mas com certeza a diretoria vai olhar um melhor dia, né, no calendário em que esse culto possa ser celebrado. Com certeza não será esquecido, não é? Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que se é me dada neste dia, e quero externar a minha gratidão a Deus por poder ver aqui alguns dos irmãos, né? O irmão Rodrigo já recuperado, graças a Deus, cada vez melhor. Que Deus abençoe o irmão Rodrigo, né? Restabeleça a sua saúde. O nosso pastor Bruce, com a sua digníssima esposa aqui também, nos dando a honra, né, de a gente poder vê-los novamente. Que Deus abençoe nosso pastor, a sua esposa e tantos outros irmãos, né, que estão aqui, que nos traz muita alegria vê-los. Deus abençoe os irmãos, conceda saúde, conceda força e vigor, e que em breve, meus amados, vocês vão estar livres para poderem vir sem restrição e sem medo. Confiemos em Deus. Meus queridos irmãos, chegamos aqui em uma leitura muito pertinente, eu acredito, meus queridos, muito atual, não é? No versículo 16, no capítulo 16 de Mateus, a Bíblia nos mostra que Jesus ele teve alguns embates com alguns grupos religiosos que vinham tentando descredenciar o ministério do Senhor Jesus, e esses grupos eles se reuniam para tentar Jesus, né? Para desestabilizar a missão que Jesus veio realizar. E uma das coisas que esses grupos eles tentavam desestabilizar era que eles não aceitavam que Cristo era o Filho de Deus, e de diversas maneiras eles o provavam, eles o testavam, eles se reuniam, partidos que até então eram inimigos, mas na hora de tentar Jesus eles se entrosavam e falavam a mesma língua, com um objetivo único de tentar destruir o Senhor Jesus. E esse capítulo 16 do livro de Mateus, a partir do versículo 1,
a Bíblia vem dizendo: e chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. Mas ele, respondendo, disse-lhes, no versículo 2 de Mateus 16: quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus acrescenta: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Então você vê, meus amados irmãos, que ali Jesus ele jogava na cara daqueles grupos que eram rivais entre si, e me causa curiosidade dele estar sempre junto quando o objetivo era destruir Jesus. De forma que essas pessoas, eles pediam sempre: me mostre um sinal, para que eu possa crer que você de fato é o Filho de Deus. Olhe o céu, faça alguma coisa, uma estrela passar, uma estrela cair, uma árvore nascer do nada. Enfim, ele poderia argumentar qualquer coisa que ele quisesse. Mas o fato é que nós não entramos no reino de Deus porque nós tentamos Jesus, mas porque acreditamos que Ele é o Senhor, pelo que as Escrituras nos mostram. E Jesus, ele passava por dentro ou pelaquela geração e mostrava poderes de Deus, né, em cada ato que ele fazia, em cura, em ressurreição, para mostrar as credenciais que ele de fato era o Filho de Deus. Mas os homens sempre estavam preocupados em tentá-los apenas. Então, meus amados irmãos, chega um momento em que Jesus, acredito que já exausto de andar no meio de uma geração que o texto vem nos dizendo que era uma geração hipócrita e adúltera, no sentido de se misturar com vários deuses, não é? Misturar fé em Deus com mais algumas coisas que não poderiam acrescentar nada na vida espiritual, e é classificado essa geração como adúltera. E agora Jesus, ele tem uma conversa no recanto, na sua intimidade, com aquelas pessoas mais íntimas que ele tem. Com certeza Jesus, ele sabia o que se dizia ao seu respeito, se fosse olhar para a vertente dos grupos religiosos, que Jesus era um impostor, que Jesus era uma farsa. Mas a partir do verso 13, não é? A coisa, o círculo ficou mais íntimo, e Jesus agora chama não toda uma população, não toda aquelas pessoas que lhe seguem, mas alguns seletos que está com ele. E a Bíblia diz que Jesus vai para Cesareia de Filipe, e alguns estudiosos dizem que naquela cidade tinha um paredão muito alto de pedra à vista, muito imponente, e se tinha um local de adoração na base daquela caverna, e que se adoravam vários deuses, e que eles acreditavam que ali era um portal para o submundo, ou o mundo das trevas, o inferno. E Jesus leva seus discípulos ali, e Jesus aproveitou a circunstância para fazer essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, de fato, Jesus agora estava, de certa maneira, querendo ouvir a opinião, e essa pergunta que Jesus faz, ele também estende a nós. Se alguém perguntar a você:
quem é Jesus? Que possamos ter esse primeiro ponto de reflexão. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E a Bíblia aqui destaca Filho do Homem como Filho de Deus. E me espanta, a partir do versículo 14, meus queridos irmãos, que a resposta deles está um pouco fora de sintonia de alguém que conhece a quem está servindo e seguindo. Os discípulos, de fato, não se anteciparam para dizer o que eles achavam de Cristo, mas talvez eles estivessem ainda sem a certeza de que de fato aquele homem que estava ao seu lado era o Filho de Deus. E os discípulos, eles começam a dizer, eu imagino aquele círculo ao redor de Jesus, e cada um querendo dizer o que ouvia na sua região, ou onde eles iam evangelizar ou fazer algum mandado de Jesus, o que eles ouviam nos vilarejos, né? E eles chegam ali e dizem: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, que foi anunciado que viria com grande poder, iria ser o arauto do Messias, e que o Senhor viria com essa unção poderosa, não é? Então essa era a opinião de alguma parte daquelas pessoas que eram evangelizadas. Outros dizem que o Senhor já não é João Batista, mas que o Senhor é a reencarnação de Elias, que veio com os poderes extraordinários e agora está no nosso meio. Outros ainda acreditavam que poderia ser o profeta Jeremias, o profeta que mais chorou, não é? Pelaquela nação, porque via a destruição iminente daquela nação e foi considerado o profeta das lágrimas. E vão se estendendo os comentários, e Jesus, acredito que estava pasmo, porque ninguém de fato ainda o tinha identificado quem realmente ele era. E olhe que os discípulos viram as multiplicações que Jesus fez, os discípulos viram as curas que Jesus fez, os discípulos presenciaram cegos enxergando, paralítico andando, mas quando Jesus lhe pergunta, eles simplesmente colam a resposta das outras pessoas. Eles não têm uma identidade formada de quem eles serviam. Mas, meus amados irmãos, no versículo 15, que também é um ponto para a nossa reflexão, Jesus pergunta a eles, ou seja, já que vocês não passaram na primeira peneira, que eu queria que vocês fossem primeiro a me identificar, não porque eu sou amigo de vocês, mestre, mas porque vocês compartilharam comigo todo o tempo. Mas eu vou refazer a pergunta e vou especificar agora para vocês. E vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta, meus amados irmãos, acredito que inquietou todos aqueles discípulos, porque talvez na gramática judaica não existia uma definição para aquele ser filho de Deus que estava ali na frente. E eu imagino um êxtase, um frenesi desses discípulos tentando formular quem de fato era Jesus. E nesta hora,
a partir do versículo 16, Pedro, o mais impetuoso dos discípulos, considerado discípulo alvoroçado, precipitado, o discípulo que parece que andava na contramão dos ensinos de Jesus, ele é tomado pelo Espírito Santo, e Pedro agora faz uma das maiores declarações a respeito do Filho de Deus. E o discípulo Pedro, ele começa respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação de Pedro, nós destacamos duas coisas distintas. O Espírito Santo revelou a Pedro que aquele homem que estava ali, ele tinha sido ungido, separado, apto, enviado por Deus para resgatar a humanidade caída. E a parte 2 desse versículo diz que ele não somente é o enviado, é o ungido, é separado para um ministério, mas também que ele é o próprio Filho de Deus. E pasmem os irmãos, o discípulo Pedro, talvez com esta afirmação que muitos dos discípulos naquela hora ficaram pasmos, porque não esperavam ouvir uma afirmação tão poderosa e objetiva, mas que não destoa das Sagradas Escrituras, porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 3, diz a palavra de Deus: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, temos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 16, a confirmação de que o Espírito Santo revelou a pessoa de Cristo a Pedro. Então, meus amados irmãos, fica uma interrogação para nós essa noite. E se fosse perguntado a você o que Jesus é na sua concepção? Muitos dos amados irmãos têm passado a sua fase de criança, têm entrado na juventude, na adolescência, na fase adulto e na melhor das fases, na fase onde vocês estão maduros e de fato vocês tiveram um relacionamento com Deus e com seu Filho Jesus, e que prontamente seria fácil vocês dizerem para mim essa noite ou para vocês mesmos: quem é Jesus para você? Eu não ficaria pasmo se alguém não soubesse descrever quem é Jesus, porque passaram toda uma vida sem conhecê-lo, passaram toda uma vida simplesmente por um costume. E esse é o perigo que cerca nossa sociedade. Quem é Jesus? E essa busca tem sido feita há tantos anos. Jesus para muitos tem sido uma bengala, onde ele apoia a sua fé para conseguir seus objetivos. Jesus para muitos é uma sorte a mais. Jesus para muitos é um Deus a mais. Jesus para muitos crentes é só o nome que se acostumou a ouvir, mas para a igreja do Senhor, Jesus Cristo é o pilar
da nossa fé. E a palavra de Deus vem dizendo, a partir do versículo 18, que Jesus responde a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia, meus amados irmãos, é categórica, porque quando Pedro diz: tu és o Cristo, e no Velho Testamento, meus amados irmãos, a partir também você vê no livro de Daniel que a pedra que foi cortada e caiu e destruiu aquela estátua simbolizava Cristo. E aqui Jesus diz: a partir dessa tua afirmação, Pedro, que eu sou o Cristo, eu sou a pedra anunciada por Deus às gerações antes de vocês, eu também vou dizer uma coisa a vocês: sobre esta pedra, sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E chegamos, meus amados irmãos, a 60 anos de existência desta igreja. Não foi por nosso merecimento, não foi só pelo nosso trabalho, não foi apenas pelas nossas habilidades, mas foi porque o Senhor nos deu poder para poder bombardear o inferno com a sua palavra. Foi o Senhor que nos capacitou, foi o Senhor que nos mantém aqui, porque a igreja não pertence ao pastor Gilmar, a igreja não pertence ao corpo diaconal, a igreja não pertence a homem, a igreja pertence a Cristo, está fundada, alicerçada numa rocha sólida, de forma que o inferno não pode prevalecer contra essa igreja, se essa igreja estiver em sintonia com o cabeça, que é Cristo. Meus amados irmãos, Cristo, de fato, como já disse para os irmãos, Ele é apresentado nas Escrituras não somente como um homem poderoso que fez milagres, mas a Bíblia nos mostra que Cristo, Ele foi o Cordeiro que foi imolado. Apocalipse no capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glórias e ações de graças. A Bíblia nos vem dizendo, meus queridos irmãos, que Cristo também é a descendência da mulher. No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus também é apresentado nas Escrituras como a rocha espiritual que seguia os israelitas no deserto. Essa verdade podemos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4. Jesus Cristo, Ele é o príncipe dos reis da terra. Essa verdade encontramos em Apocalipse 1, versículo 5. Jesus não é apenas mais um homem que fez milagres e prodígios. Jesus não é apenas mais uma luz. A Bíblia nos diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Então eu nunca vi, meus amados irmãos, uma lâmpada clarear todo mundo ao mesmo tempo.
E a Bíblia diz que Jesus é essa luz espiritual que tem a capacidade de iluminar todo o homem. A Bíblia nos diz que Jesus é o autor de uma eterna salvação para todos que decidem lhe obedecer. Essa verdade podemos encontrar em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e o 10. Então, meus amados irmãos, se formos discorrer pela palavra de Deus o que Jesus é, passaremos a noite falando sobre este homem que tem o poder sobre o inferno, sobre a morte. E quando a Bíblia nos diz que Jesus deu a chave do reino dos céus a Pedro, a chave entronizava autoridade. Então os irmãos não tenham a ideia que Pedro está segurando uma chave física, material do céu, mas que o apóstolo recebeu a autoridade. E na vida do apóstolo Pedro, ele não ligou nada que já não tivesse sido ligado no céu, e ele não desligou nada que antes Deus não tivesse desligado. Pedro, ele vai ser, a partir de então, um discípulo que estaria disposto a pagar com a sua vida quando ele descobre de fato quem é Jesus. Que essa palavra, meus queridos irmãos, sirva para nós quando nos perguntarem quem é Jesus. Porque muitas vezes eu tenho presenciado, quando se pergunta a muitos cristãos do que é Jesus, eles gaguejam, eles tentam argumentar com tantas outras coisas, e mostra, meus irmãos, que não tem uma intimidade com Cristo. A outra verdade que eu quero externar para os irmãos é a certeza que nós mesmos temos de ter. Quem é Jesus para mim? Quem eu tenho servido todos esses anos? A quem eu devo me prostrar em adoração? E para quem eu tenho dedicado meu serviço cristão? A quem eu tenho dado a minha vida, sem muitas vezes entender o amanhã? Cristo para mim é um pilar da minha fé. Cristo para mim é o Deus entre os homens. Cristo para mim é a peça fundamental que me liga a Deus. Cristo para mim é o único acesso que me entroniza, que me sintoniza com Deus. Cristo para mim é o único mediador que é capaz de me unir a Cristo, a Deus. Cristo é quem morreu e ressuscitou. Cristo é quem virá buscar a sua igreja. De fato, meus irmãos, que não tenhamos dúvidas de quem é Jesus para nós. Não tenhamos Jesus apenas como alguém que vai realizar milagres financeiros. Não tenhamos Jesus como uma muleta que eu vou me apoiar nos meus momentos apenas de fraqueza. Lembre-se que eu possa também nunca me esquecer disso, que Cristo, Ele é aquela oliveira onde fomos enxertados, e que nós não poderemos fazer nada, nem dar um passo para frente ou para trás, se não tivermos ligados, unidos nele. Que Deus abençoe essa linda igreja e conceda aos irmãos uma boa noite,
e que leve os irmãos para os seus lares com essa certeza de que Jesus não é apenas mais um, de que Jesus não é apenas uma ideologia que eu projetei para mim mesmo, mas que Jesus ele é vivo, que Jesus é atuante nessa igreja, que Jesus é o cabeça dessa igreja e que Jesus um dia virá para nos buscar daqui. Que Deus abençoe a todos. Amém, né, irmãos? Neste momento estamos chegando ao final do nosso